Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos assistem pela internet. Como a gente combinou na quinta-feira, hoje nós vamos continuar a tratar desse assunto da vida cristã. Nós vimos na quinta-feira o Salmo 1, que é muito feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje, nós vamos meditar num texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa semana, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado durante esses 2 meses de afastamento, que o Senhor tem guardado os nossos familiares. Muito obrigado pela proteção. E também agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir a Tua palavra, meditar nela e assim abençoar a minha vida e também abençoar a vida daqueles que estão nos ouvindo. Que o Teu Santo Espírito aplique essas palavras em nossos corações para que possamos entendê-la e também praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. É motivo de gratidão e de muita gratidão quando se percebe que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, ou que o Espírito Santo iluminou o nosso entendimento, ou iluminou o entendimento de alguém, dissipando as dúvidas, ou melhor, não só as dúvidas, mas aquela névoa do erro, estabelecendo, assim, portanto, uma verdade. É muito bom isso, é motivo de agradecer a Deus quando nós conseguimos compreender a palavra de Deus. Contudo, isso é só o começo. É só o começo. As Escrituras Sagradas, elas são proveitosas não apenas para o ensino, mas também para a repreensão. Mas também, não só para a repreensão, mas também para a correção, para a educação na justiça, já nos diz um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Reparem bem essa ordem. Antes que estejamos prontos para sermos educados na justiça, ou seja, agir corretamente, há muito mais em nossa vida que Deus reprova e que nós temos que corrigir. Então não basta, em outras palavras, não basta somente você entender a palavra. Você tem que perceber essa palavra e colocá-la em prática. Isto é assim por necessidade, porque antes da nossa conversão, ou antes do Espírito Santo, de Deus nos colocar no caminho certo, tudo em nossa vida estava errado, pois tudo o que fazíamos era para gratificar a nós mesmos. E a partir do momento que Deus nos converte, né, nos faz andar no caminho certo, precisamos ter uma preocupação de sempre honrá-lo, sempre glorificá-lo. Foi isso que eu mencionei na quinta-feira. Diante desse isolamento, né, a gente não tem contato com outras pessoas, nós podemos ser enganados pela nossa mente de que a gente pode relaxar na nossa vida cristã porque não estamos diante das pessoas. Não é assim. A ideia de vida cristã é agradar sempre a Deus em primeiro lugar, porque o agradar ao próximo e testemunhar ao próximo é uma consequência de você estar envolvido em agradar, em honrar a Deus. Por isso, a primeira grande necessidade e a fundamental obrigação de cada um de nós, cristãos, justo, como mencionado no Salmo
primeiro, não é estudar os tipos lá no Antigo Testamento, nem confundir a nossa cabeça com profecias e em tentar entender a palavra de Deus, examinando com o propósito de encontrar alguma coisa que agrade a nós mesmos e agrade a Deus. Não. A primeira coisa que precisamos fazer é ler a palavra de Deus e tornarmos praticantes dela. Isso agrada a Deus. Se você, de fato, é um convertido, então o seu primeiro interesse tem de ser ordenar todos os detalhes da sua vida, tanto em casa, quanto na igreja, quanto no mundo, de forma a agradar a Deus. E na prática, isso significa fazer o seguinte: cessar de fazer o mal, não só fazer, mas de pensar o mal. Isso é difícil. Quando fala de pensamento, isso é muito complicado. Aprender a fazer o bem, apartar-te do mal e praticar o que é bom. Antes de se poder construir, tem que ser feita uma demolição, não é verdade? Eclesiastes 3:3 nos diz isso. É necessário ocorrer um esvaziamento de si mesmo antes de haver um enchimento do Espírito. É preciso desaprender antes que haja verdadeira aprendizagem. É necessário haver um ódio pelo mal antes que haja amor ao bem. Nós temos isso no texto de Amós e também no texto de Romanos. Aquilo que determinará, em grande parte, a medida da bênção que o cristão experimentará na vida é o grau em que ele aplica as santas escrituras na prática, regulando seus pensamentos, seus desejos, suas ações, por meio da advertência da própria palavra e também das proibições que existem na palavra. Como governador moral deste mundo, Deus repara em nossa conduta. Deus, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar contrário, ou ele vai manifestar o seu desagrado contra nossos pecados e sua aprovação ao andar reto, conferindo a medida de prosperidade que é a melhor para o nosso bem e para a sua glória. Então não adianta você pensar que está sozinho, que ninguém está vendo, que você pode fazer uma coisa errada ali ou aqui. Não. Deus está vendo e Ele está reparando a sua conduta, está reparando a minha conduta, e é importante que nós sejamos lembrados de que precisamos agradar a Deus diariamente, em todo o tempo. E nós precisamos guardar os seus mandamentos, e quando guardamos os seus mandamentos, a recompensa, a grande recompensa, como diz o Salmo 19, versículo 11, a grande recompensa nesta vida, e da mesma forma, 1 Timóteo 4:8 tem a mesma ideia. Quanta bênção espiritual e temporais muitos cristãos perdem por causa de condutas negligentes e desobediência. Esse é o intuito que a gente se propôs nesta semana, quando começamos na quinta-feira a falar da nossa conduta cristã. Isaías capítulo 48, versículo 18, nos adverte, dizendo assim: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então,
pense nisso. Pense que você precisa em todo tempo agradar a Deus. A coisa trágica é que, em vez do cristão estudar diligentemente a palavra, como diz o Salmo 1, meditar nela dia e noite, estudar a palavra de Deus a fim de descobrir todos os detalhes da vontade divina para ele, ele faz de tudo menos isso. Há muitos cristãos que estudam a palavra, leem a palavra, mas não tiram os detalhes da palavra para aplicar na sua vida. E é disso que nós estamos falando. Precisamos praticar, não sermos só ouvintes, como diz Tiago, capítulo 1, 22, o texto que nós acabamos de ler. Precisamos praticar isso. Muitas pessoas se atracam em algumas obras pessoais, achando que isso é a palavra de Deus, que isso é importante, ou algumas formas de trabalho cristão. Algumas pessoas consideram que isso seja a parte mais importante da vida cristã. Isso é importante, ação social é importante, cuidar dos outros é importante, mas isso só não é vida cristã. Muitos cristãos acham que isso é a forma eficaz de vida cristã, ao passo que a própria vida permanece cheia de coisas que desagradam a Deus. Muitas pessoas consideram que só o fazer para o outro ver é o bastante, e não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, se você medita nela dia e noite e pratica, aí sim você está agradando a Deus. O que vai acontecer? As pessoas irão ver isso e perceberá que você realmente é um servo de Deus. A presença dessas coisas desagradáveis na vida atrapalham a bênção de Deus sobre a sua alma, sobre o seu corpo e atividades temporais. E é necessário dizer-lhe: os vossos pecados afastam de vós o bem. Jeremias capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus para o seu povo é a seguinte, lá em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia de praticar, de colocar em prática, mas, infelizmente, como é raro nós encontrarmos esse temor e esse tremor de Deus em nossos dias. Em vez disso, encontra-se autoestima, encontra-se autoconfiança, encontra-se vanglória, encontra-se segurança carnal, segurança em questões financeiras, segurança em questões materiais. Há outros que se entregam ao diligente estudo de doutrinas. Não que isso não seja importante, mas acha que somente isso é importante. Pense nos fariseus, eles se entregavam ao estudo de doutrinas, mas em geral falham em perceber que a doutrina da Escritura não é uma série de proposições intelectuais, mas é a doutrina que é segundo a piedade, como diz Paulo em 1 Timóteo 6, 3. A doutrina ou ensino da santa palavra de Deus não nos é concedida para instruir nossa cabeça, mas para regular todos os detalhes da nossa vida diária, e isso a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, como diz Tito, capítulo 2, versículo 10. Mas isso pode ocorrer somente através da constante leitura da palavra e com o propósito dominante, que é descobrir o que Deus proíbe e o que Ele ordena, através da nossa frequente meditação naquilo que lemos. E por meio da oração fervorosa, suplicando graça sobrenatural que nos capacite
a obedecer. Portanto, se o cristão não cria logo o hábito de trilhar o caminho da prática, da obediência a Deus, ele não será ouvido por ele quando fizer as orações. 1 João, capítulo 3, versículo 22, expõe claramente uma das principais condições para termos nossa oração atendida e para a qual temos de constantemente buscar graça. Diz assim o texto: e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus estatutos, os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mas se ao invés de nos submetermos às santas exigências da palavra de Deus, seguimos nossa própria inclinação, sermos-á dito o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o texto de Isaías 59, versículo 2. Isso é extremamente solene. Há uma diferença enorme entre ter ou não acesso prático a Deus. Quando o cristão trilha um caminho de autogratificação, ele não só reduz as próprias orações a palavras vazias, mas também traz sobre si mesmo o castigo de Deus, e tudo lhe vai mal na vida. Essa é uma das razões porque nesses dias difíceis de isolamento, muitos cristãos sofrem tanto quanto os pobres homens mundanos. Se Deus se desagrada dos seus caminhos e não se mostrar forte em seu favor. E por causa desse distanciamento da palavra, muitos cristãos têm passado por isso. Têm duvidado de Deus, duvidado da sua soberania, duvidado da sua palavra. A solução é humilhar-se verdadeiramente de coração diante do Senhor, com tristeza piedosa, verdadeiro arrependimento, confissão genuína, com a firme determinação de consertar os nossos caminhos, consertar os seus caminhos, se assim é o seu caso. E então, e não antes disso, fé que conta com a misericórdia de Deus e uma paciente expectação de que Ele vai operar maravilhas por nós, se agora trilharmos firmemente o caminho da plena submissão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Que Deus nos abençoe nessa segunda parte da nossa meditação sobre vida cristã, que o Espírito Santo aplique essas palavras nas mentes de vocês, nos corações de vocês, para que possamos entender e praticar. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por mais uma palavra que nos orienta como viver uma vida cristã que agrade ao Senhor. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ajude a compreender, não só compreender a tua palavra, mas praticar no nosso dia a dia, praticar constantemente para podermos agradar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, nos trazendo à noite para mais uma meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, e hoje à noite vamos dar continuidade a esse tema da vida cristã com mais uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe o seu domingo. Amém.